Na religião você se cansa, mas no evangelho você descansa. Isso é uma temática muito usada ultimamente por mim, seja em pregações, em textos, em tudo que eu tenho visto e compartilhado. Ao ver cada vez o ser humano, mais especificamente o crente, dito crente ou cristão, cada vez mais presos a rituais, cada vez mais presos à religiosidade, a ponto de toda a igreja, toda a estrutura ser montada para que você precise fazer algo para se sentir bem, precise fazer algo para se sentir melhor, para se sentir aceito. Você tem que fazer uma campanha, tem que subir um monte, tem que fazer coisas para, de certa forma, se sentir melhor com Deus. A religião tem trabalhado que se você não tem recebido é porque você tem orado pouco ou não tem orado. A religião tem colocado uma faca no seu pescoço e dito para você que você precisa fazer, que você precisa evangelizar, pregar, precisa pressão fora do controle. É claro que eu creio que nós precisamos sim fazer a obra, mas a obra não é feita por força. E pregar, levar a palavra para as outras pessoas, eu considero uma tarefa extremamente tranquila e fácil, porque você fala daquilo que você vive, daquilo que você vê. Você não força uma barra, você não evangeliza entregando folheto e dando as costas, mas você evangeliza também com um bom dia, com uma boa tarde, com um abraço, com um testemunho muito simples. Mas a religião ela vem trabalhado de uma forma muito absurda, tentando fazer coisas extraordinárias para impressionar. A Bíblia fala de um homem chamado Simão e ele era chamado o mágico. Esse homem fazia lá as suas mágicas, fazia suas magias, talvez curava, talvez fazia coisas que traziam aos olhos humanos coisas, espanto, assim como muitos ditos profetas, entregando profecias de coisas óbvias, coisas que já estão escritas na palavra. E a Bíblia diz que Filipe começou a pregar o evangelho ali, logo em seguida Pedro também foi com ele, e esse Simão, dito como mágico, se converteu. Só que depois de convertido, ele ainda tinha dentro dele uma religião. Ele pensava que precisava fazer algo grandioso para ser legal com Deus. Só que Deus, através de Pedro olhou para ele e ele viu que Pedro, impondo as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele cuidou, ele falou: eu preciso disso, por favor, me fala o preço disso, me fala quanto custa isso. E a Bíblia diz que Pedro falou assim: vá você e todo o seu dinheiro para o inferno, porque essa era a mentalidade do homem, comprar os dons, manipular pessoas utilizando o evangelho. Paulo diversas vezes diz: eu, quando fui conversar com vocês, eu não usei de sabedoria humana, de linguagem persuasiva, mas eu usei o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus está nas palavras e não na eloquência do falar, porque não é por muito falar que vocês serão ouvidos. A religião ela virou um vício, ela virou algo tão melindroso que as pessoas viciaram nisso. Na religião ela procura dizer que você precisa fazer algo para pagar, melhor dizendo, aquilo que você tem de dívida com Deus. Você já viu que quando você se senta ao lado de uma pessoa que você não conhece muito bem, você toma uma carona ou você está no ônibus e você fica meio constrangido de estar perto daquela pessoa, principalmente quando você pega uma carona, porque você não tem intimidade, então você precisa puxar um assunto, você fica inquieto, você quer fazer algo para agradar, afinal aquela pessoa está te dando uma carona. Mas você já viu como que é o seu comportamento perto da sua esposa ou perto da sua mãe? Você se assenta e você consegue ficar horas, minutos, sem pronunciar uma palavra e você se sente bem, sabe por quê? Porque você possui intimidade com aquela pessoa. E é isso que Deus quer fazer, cara. Deus quer que nós possamos nos sentir bem perto dele. É como se você chegasse e enfrentasse uma fila gigantesca nas Casas Bahia e quando você chegasse na boca do caixa e você fosse falar assim: olha, eu não tenho dinheiro para pagar a minha dívida. Alguém lá de dentro daquele vidrinho falasse assim: não, a sua dívida tá paga. E aí você fica assim: cara, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Não precisa fazer nada. Agora você desfruta daquilo que você foi adquirido para você. Só que o homem ele tem uma mania de falar assim: pô, mas não sobrou nada para eu fazer? Eu não preciso fazer uma campanha, não preciso fazer um
jejum, eu preciso merecer. Não. Nem que você tentasse fazer alguma coisa, você não conseguiria. Mas aquele que podia pagar, foi esse que pagou. Então, são coisas assim que nos fazem pensar que toda a nossa oferta, todo o nosso sacrifício diante de Deus não representa muita coisa. Nós devemos seguir o modelo que foi apresentado na Bíblia. Caim e Abel ofereceram sacrifícios. Um foi aceito e um foi rejeitado. Um ofereceu do fruto do seu suor, ofereceu aquilo que havia de melhor na terra. Mas o padrão de Deus não era terra, o padrão de Deus era sangue. E Abel sabia disso. Já que eu não posso oferecer retirar a minha vida e entregar, porque ainda assim não valia nada, houve um sacrifício que se fez por mim. E é nesse sacrifício que eu tenho que descansar. Na religião, você se cansa. No evangelho, você descansa. Na religião, as pessoas, elas até têm fé do tamanho de uma montanha, só que elas não conseguem mover nem sequer um grão de mostarda. Qual a verdadeira religião? Didaticamente falando, ajudar os órfãos, cuidar das viúvas. A minha religião, ou a nossa religião, aquilo que nos religa com Deus, é Jesus. Mais nada. Então esse é o áudio de hoje, uma reflexão muito simples. Eu trabalho aqui com jovens já fazem alguns anos. Em determinados momentos eu me cansei e ficava assim, cara, eu não consigo levar desse jeito. E aí várias vezes vinha na minha mente o próprio Deus falando comigo. Nada espiritualizado, é uma forma simples de falar. Que se estava ficando cansada, porque a obra não era dele, sim minha. E é simples eu pegar e entregar nas mãos de Deus e eu falar, Senhor, todos são teus. O Senhor que tem que cuidar deles. E eu só estava ali gerenciando aquela situação, mas quem estava cuidando, por várias vezes o Senhor já disse ao meu coração, você não é o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence. O Espírito Santo que faz uma mudança interior. Não se iluda com as mudanças exteriores. Samuel se iludia com o exterior, mas Deus trabalhou dentro dele a ponto dele entender que o exterior não significava tanto quanto ele pensava. O exterior, ele era só para aparentar melhor, mas o interior era Deus que conhecia. Então beleza, gente, até o próximo áudio aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou até quiser trocar uma ideia, me adiciona aí no Facebook, pode mandar um e-mail também para ebert.ss@gmail.com. Se você tiver perguntas, manda por lá que eu respondo até por aqui, para poder a gente esclarecer. Lembrando que o meu intuito não é criar um podcast aí, um áudio para polemizar. Sim, eu estou compartilhando pensamentos de uma pessoa que tem se cansado tanto com religião e graças a Deus tem aprendido a descansar no Evangelho. Se você está ouvindo, está sendo alcançado, tenho certeza que você se encontra nessa mesma situação. Forte abraço aí e até o próximo áudio. Valeu!